abre em Lucas capítulo 43, Lucas capítulo 6, perdão, Lucas capítulo 6. E a gente vai falar sobre os 3 tipos de árvore. 3 tipos de árvore. Então, sim, ele está escrevendo diferente. Mas Deus vai falar conosco nessa vida. 3 tipos de árvore. Lucas capítulo 6. Vamos lá. Quando Jesus fala a respeito do que nós vamos ler agora lá em Mateus, ele está falando a respeito saber se a pessoa é de Deus ou se não é. Ele está falando diretamente a respeito dos falsos profetas. E aqui não muda muita coisa não. Aqui não muda não. Praticamente a mesma coisa. E aí ele diz assim, 43. Capítulo 6, versículo 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vitimam uvas. O homem bom do seu bom tesouro tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala porque está cheio o coração. E aqui ele está comparando as pessoas como árvore. Eu falei que tem 3 tipos de árvore, né? Pois é. Tem a árvore que dá maus frutos, tem a árvore que dá bons frutos e tem a árvore que não dá frutos, nem bons e nem maus. E aí vamos ver em qual que a gente se encaixa. Nós somos a árvore que dá bons frutos ou a árvore que dá maus frutos ou a árvore que não dá frutos. Uma das coisas que impede uma árvore de dar fruto, e eu me lembrei, olha só, eu não sou muito chegada nesse negócio de planta, mangueira, não sei o que, sabe, cajueiro, em terrenos pequenos. Para mim é para sítio, mas eu digo assim, mas é só esse daí, é tão pequeno, não vai atrapalhar nada desse daqui, né? Foram lá limpar e deixaram com mamão, pé de mamão. E eu já estou planejando, já faz uns 4 dias, vou te cortar, já falei para ele várias vezes, vou te cortar, porque só flor. Eu até pensei em deixar, eu digo, não, eu poderia investir, que nem o marido da Jami estava falando para mim, que o pé de limão dele não estava dando fruto, então ele colocou estrume, tal, colocou, né, fezes de bois, que passou uns 3 dias que ninguém ia na casa deles, porque estava aquele, enquanto secava, mas diz que hoje o pé de limão está, eu digo, eu também poderia investir, poderia cavar ao redor, colocar estrume, eu poderia fazer, não vou fazer, eu simplesmente vou cortar, eu só apenas vou cortar, e não dá fruto. Uma das coisas que impede de dar fruto é nomezinho que se dá, meu Deus, é a deficiência nutricional. A deficiência nutricional. Assim também, que tipo de pessoas nós somos? A pessoa que dá maus frutos é aquela pessoa, porque nesse momento aqui nós somos comparados com uma árvore. A pessoa que dá maus frutos é aquela pessoa que o coração dela não é uma terra fértil para a semente da palavra. Por mais seja lançada a semente, da palavra, não existe, a começar pelo primeiro fruto, que é quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 3, produzir frutos de arrependimento. Esse é o primeiro fruto do arrependimento. E consequentemente os outros frutos, porque a partir do arrependimento há uma conversão, e essa conversão há uma entrega. A partir dessa entrega a pessoa fica ligada a Jesus,
E aquele que está ligado a ele dá fruto, e ele limpa, poda, né? Prepara para que a pessoa dê mais frutos, e fora dele não se pode fazer nada. Mas tem pessoas que não têm o coração dela não é uma terra fértil, a semente não está germinando, ela vem para a igreja, esse é o que dá maus frutos, ela vem para a igreja, ela até ouve a palavra, porém não há uma mudança, não há uma transformação, ela continua produzindo maus frutos, e de péssima qualidade, e o resultado também é péssimo, porque não basta dar fruto, tem que dar fruto de qualidade. Precisamos levar em consideração a quantidade e o resultado. E o resultado, esse resultado, irmãos, na nossa vida, sim, mas também na vida dos outros, porque como árvores a gente precisa produzir fruto para nós, alimento para nós e alimento para outras pessoas. Então tem gente que ela produz mau fruto, ela até vem na igreja, mas os frutos dela são maus. Lá fora não tem uma mudança, lá fora não tem uma boa conduta, vive se metendo em confusão, ainda mente, dentro de casa ainda é ignorante, ainda é arrogante, ainda se mete em briga, ainda está sempre em confusão com o cônjuge, é uma pessoa que não sabe educar filhos, é uma pessoa agressiva, e por aí vai os maus frutos. Os maus frutos, vivem se metendo em baderna, e tem pessoas que são assim, né? São infiéis no casamento, isso acontece dentro da igreja. Misericórdia, como acontece dentro das igrejas, acontece até mesmo de muitas das vezes, como uma pessoa estava falando para mim, a amante vem na igreja e o marido vem na porta da igreja, deixa a amante, vem buscar. Isso não é na nossa não, tá? Mas por aí acontece de tudo, de tudo. Então tem pessoas que dão maus frutos. Pronto, está vivendo a vida dela, porém o testemunho que ela dá lá fora é um péssimo testemunho, é um testemunho que prejudica o evangelho, que mancha o evangelho. São essas pessoas que estão, até vêm na igreja. E aí, eu estava vendo um comentário de uma pessoa dizendo assim: mas será que alguém pode nos cortar de Jesus? Será que alguém, poxa, se eu estou ligada a Jesus, alguém pode me cortar de Jesus? E aí, será que pode? Alguém que está ligado em Jesus? Eu acredito o seguinte: quando a pessoa ela tem uma aparente ligação, uma aparente conversão, quando ela, porque o que tem de gente dizendo que é de Deus não é brincadeira. Muita gente dizendo que é de Deus, as pessoas lá fora não importa o fruto dela, porque elas não têm temor a Deus mesmo, então vamos trazer ele para dentro. Tem muita gente que fala que é de Deus. Falar é uma coisa, mas e o testemunho? E a conduta? E o comportamento? E a conduta dela com vizinhos, com familiares, com parentes? Alguns parentes suportam porque é o jeito. Brigas, intrigas, confusão, fofoca, disse-me-disse, uma série de coisas. Essas são os que dão mau fruto. E tem aquelas que não dão fruto nenhum. Não dá fruto nenhum. É aquela coisa, né? Morreu para o pecado, mas não está vivo para Cristo. Porque qual é o resultado na vida das pessoas? Eu volto a dizer, a qualidade do fruto, a qualidade. Se somos uma árvore, então a qualidade. Daquilo que nós damos para Deus, aquilo que nós oferecemos para Deus, aquilo que nós praticamos em favor do reino de Deus, qual a qualidade? É feito com carinho, com temor, com dedicação, com sacrifício, com esforço, é primazia, é feito com alegria, aquilo que nós fazemos. E a quantidade também significa muito. A gente vê lá a parábola dos talentos. E o resultado
O resultado a gente vê na nossa vida, mas eu acho que o termômetro melhor é na vida das pessoas. É quando chega alguém, quando Deus traz alguém para a nossa vida e essa pessoa, ela é aliviada, ela é confortada, ela é encorajada. Quando Deus traz alguém para a nossa vida, não importa onde, se é dentro da nossa casa, se é numa fila, se é numa viagem, se é em algum lugar, a pessoa se aproxima e o resultado na vida dessa pessoa é uma melhora, ou seja, nós conseguimos levar um alívio, conseguimos levar um encorajamento. Essa pessoa mudou, ela se sente mais, conseguimos atrair ela para a presença de Deus, conseguimos fazer, aproximar essa pessoa de Deus, através da palavra, através do testemunho, através da pregação, através da evangelização, mas o resultado na vida das pessoas. É lógico que a gente principalmente tem que colocar o resultado na família, né? Qual é o resultado na família? Qual é o resultado na parentela? Qual é o resultado na vizinhança? Tem que ter resultado. A gente está vivendo, estamos entrando numa fase, eu particularmente acredito que no nosso país, em que nós estamos nesse período instigando o ódio contra a igreja, o ódio contra os crentes. Eu não sei se você já percebeu isso, se você não percebeu isso, pede para a gente despertar, porque é isso que está acontecendo. Estamos nessa fase no Brasil, instigando o ódio contra os crentes, mas por mais que as pessoas sejam arrogantes, ignorantes, o coração endurecido, mas é necessário que elas saibam aonde tem um fruto que pode alimentar. É necessário que elas saibam aonde elas podem ir recorrer, pedir uma oração, pedir uma ajuda. Quando de repente você é alguém que há algum tempo não fala contigo e aí manda uma mensagem: olha, estou precisando da tua ajuda, ora por fulano, porque vai fazer uma cirurgia, ora. Por que vai procurar? Porque sabe que você é de Deus. E as pessoas precisam ter esse testemunho. Não é a gente falar, eu sou de Deus. Falar, todo mundo fala, não é eu dizer assim, eu sou de Deus. Mas é as pessoas saberem que você é de Deus. É elas testemunharem, ter essa certeza de que você é de Deus. Porque quando elas estiverem na pior situação da vida delas, elas podem contar com você, elas podem ir até você, porque sabe que você tem algo de bom da parte de Deus para a vida dela. A pessoa que não dá fruto, ela não tem nada, não multiplica talento. Se você for procurar, é muito sério que Deus ele fala, que Jesus ele fala que o machado ele está posto à raiz. Tem um machado deitado, tem um machado que está deitado, só no ponto, irmãos, de cumprir um propósito. É aquilo que eu sempre falo para vocês: ninguém nasce sem propósito, ninguém tem uma vida sem propósito. Eu ainda estou viva, é porque não tem propósito. Se você ainda está vivo, se você está aqui, é porque tem propósito. E tem um machado deitado. Então, se tem um machado posto à raiz, o que significa isso? É mais ou menos como um lenhador, como um trabalhador, que ele está exercendo a função dele e ele deita um machado, ou seja, já está determinado, já está decidido, o machado não está posto para podar, para limpar, para tirar as partes mortas. Não é isso. O machado está na raiz, o propósito já é imediatamente como se o lenhador ele estivesse ali se preparando, colocou o machado só no ponto de cortar, na raiz, só no ponto de cortar, e ele talvez vai tirar ali o casaco, vai se preparar ali para poder arrancar e lançar fora. Lança fora significa excluir a pessoa totalmente da influência da graça de Deus. É tirar da pessoa as oportunidades de se beneficiar da graça de Deus. É tirar da pessoa o brilho, tirar da pessoa o
envolvimento com as coisas, de tirar todas as oportunidades. Então lança fora, ela fica excluída completamente, perdeu todas as oportunidades de se influenciar, de se envolver com a graça de Deus. Isso é uma ameaça muito séria, e o machado está posto na raiz de quem? Vamos nos analisar. Eu estou dando fruto? E quais são os frutos que eu estou dando? Tem qualidade, tem quantidade e tem resultado. E qual é o tipo de resultado? Bom, se eu me analisar agora e não tiver, qual é o fruto, irmãos? É fruto para o reino de Deus. É fruto para o reino de Deus. Porque o próprio Jesus, ele fala que, deixa eu contigo lá, Mateus, capítulo 7, vamos lá rapidinho, Mateus 7. Tem muita gente que é uma aparente união, é aquela relação com Deus superficial, né? É aquela, está na igreja, ouve a palavra, até ora, mas é aquela relação superficial. E aí, todos nós somos provados, existem algumas situações dificílimas que a gente passa, e são testes que vai provar se nós somos de Deus ou não. E às vezes essas situações dificílimas é só para despertar, porque tem uma palavra dessa daqui, né, para a gente poder acordar, e às vezes a palavra não faz efeito. Tem gente que sai daqui e sai confortável, não se perturba dentro de si, dizendo: eu preciso fazer mais, eu preciso me envolver, eu preciso me dedicar, eu preciso contribuir com o reino de Deus, eu preciso apressar a volta de Jesus, e simplesmente se acomoda. Então vem algumas situações difíceis que é só para despertar, porque infelizmente alguns são uma união aparente. No 7, Mateus 7, versículo 17, diz assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém árvore má produz maus frutos, ou frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelo comportamento, pela conduta, pela maneira que uma pessoa vive, por aquilo que ela faz. E os frutos, como diz em João capítulo 15, não foi vocês que me chamaram, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para que vades e deis fruto. Há um propósito na nossa vida, e o nosso fruto precisa ser para a glória de Deus, e os frutos precisam ser para a glória de Deus. Nós temos frutos? Bom, como a gente se relaciona com as pessoas? Como a gente se relaciona, independente de quem é, como é a pessoa, as escolhas dela, se a pessoa é de Deus ou se não é, mas como a gente se relaciona com as pessoas? A nossa relação na família, na vizinhança, na parentela, ou nos lugares que a gente frequenta, escola, trabalho, na nossa relação, como é que está o termômetro de amor, de alegria? Como é que está o termômetro de paciência? Como é que está o termômetro de bondade? Né? Não são 9? Pois é, como é que está o termômetro de amor, de alegria, de paciência, de paz, de bondade, de retidão, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio? Como é que está? Esses frutos que a gente só adquire
depois que existe o fruto do arrependimento, depois do fruto do arrependimento existe uma conversão, existe uma ligação com Cristo, e através dessa ligação com Cristo, recebemos o Espírito Santo, e esses frutos a gente não acha em qualquer lugar, é através do Espírito Santo, e na relação que a gente tem com a família, com familiares, com todo mundo, como é que está? A gente está manifestando esses frutos de amor, de paciência, de bondade, de retidão, de alegria, estamos manifestando esses frutos? E, deixa eu ver algumas coisas que eu pontuei. É interessante, irmãos, que Deus ele fala, vou só te dar referência, em Isaías 5:2, ele fala assim, a decepção de Deus, né? A decepção, porque ele fala que ele chega na vinha, eu esperava uvas doces, mas achei uvas amargas, uvas azedas. Então muitas das vezes acontece essa decepção com as pessoas, o que não pode acontecer com a gente de maneira nenhuma. Algumas coisas que eu pontuei. É muito interessante que tem árvore que produz caju, tem árvore que produz manga, tem árvore que produz azeitona, cada um tem um propósito diferente. Todos nós temos propósito e propósitos diferentes. E é muito importante você descobrir qual é o propósito de Deus contigo, para que você possa produzir frutos. Frutos esses que devem ser para a glória de Deus. A gente vive num mundo agora que a cada dia mais, né? Sofrimento para todo lado. Tem pessoas, meu Deus, as pessoas até tentam resistir, mas tem casamentos em crise, tem família sendo destruída, tem pessoas com diagnóstico desanimador, tem pessoas que... Só para você ter uma ideia, de ontem para hoje, né? Aconteceram tantas coisas ruins, mas 2 casos que estão aí muito na mídia, né? Que foi a presidente Dutra, a jovem, esqueci o nome dela, que se jogou debaixo de uma carreta, acho que alguns de vocês ficaram sabendo, e teve um outro que se jogou também de uma ponte. Essas pessoas, se elas viessem até nós, e as outras pessoas que estão aí, irmãos, com depressão, com ansiedade, pensamentos negativos, estão sofrendo, que está pensando em se separar, ou que está pensando em ceder a uma tentação, se te procurar, se uma pessoa dessa te procurar, e aí, qual vai ser o resultado do fruto? Deus pode trazer uma pessoa dessa para você, e essa pessoa pode sentar contigo, e qual o resultado do fruto? Porque essas pessoas, elas precisam vir até nós, e elas precisam encontrar frutos. Deixa eu finalizar aqui, deixa eu fechar com você em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Quando ele fala que o machado está posto à raiz, isso significa que nenhuma dissimulação será tolerada. Mateus capítulo 5, deixa eu voltar aqui. Nenhuma dissimulação será tolerada. Deixa eu pegar o versículo. Versículo 16, diz assim: assim também, ou seja, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Esse é o fruto. As pessoas podem ser arrogantes, podem não gostar de crente, podem criticar crente, podem falar o que for. Por mais que as pessoas não gostem de crente, mas elas têm que dizer assim: mas a minha irmã é de Deus. Por mais que a pessoa se envolva, sabe, com
com aquele tipo de gente que não gosta do Evangelho, mas tem que dizer assim: mas o meu pai é diferente. Não, mas eu tenho um primo que esse, olha, não gosto de crente, mas eu tenho um primo que esse é de Deus. Então, não importa quem seja o que faz, essa pessoa tem que ver que nós temos luz. A nossa luz tem que brilhar aqui nesse mundo, de maneira que as pessoas entendam que existe um Deus que deve ser glorificado hoje e sempre. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. O machado está posto à raiz. E nessa noite a gente se analisa, a gente vê que tipo de árvore nós somos. Nós somos aqui da bons frutos, que a gente tem uma consciência tranquila e dizer assim: não, eu tenho procurado andar corretamente nas minhas relações, tenho manifestado amor, alegria, paciência, mansidão, retidão, bondade. Ou é aquela pessoa que não dá fruto, não faz nada de errado, mas também não faz nada de certo, não contribui para o reino de Deus, não está fazendo absolutamente nada. Ou é aquela pessoa que dá maus frutos lá fora as pessoas não estão glorificando a Deus, muito pelo contrário, estão escandalizadas com o Evangelho por causa da conduta, do comportamento da pessoa, a ponto de ter um machado deitado e a pessoa está correndo risco de perder o brilho, de perder o ânimo, de perder a presença de Deus, de perder toda a influência com a graça de Deus. Vamos colocar esse termômetro na nossa vida, se analisar. E se veio essa palavra para nós nessa noite, é porque Deus está nos dando a oportunidade de se analisar. E a vontade de Deus para mim e para você é limpar, podar, para que aquele que está dando fruto, ele venha dar mais fruto ainda, de qualidade, quantidade e de bons resultados. Feche os teus olhos.